A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nosso Deus, né, que deixou a sua palavra viva para estarmos meditando nela diariamente. Meus irmãos, a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração na data de hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8, que diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Veja, meus irmãos, essa passagem bíblica, né? Ela nos alerta para quando estivermos ali diante de uma situação, né, que a gente não tem como resolver, peça sabedoria a Deus, que Ele vai dar. Ele dá liberalmente, né? Mas temos que pedir com fé, sem duvidar. Porque se duvidar, não receberemos. É o que está dizendo aqui. O homem que tem coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, se a pessoa tem o duplo ânimo, ora confia em Deus, ora não confia, Deus não vai dar coisa alguma a essa pessoa. Mas aí você me diz, mas eu estou sem fé. Como é que eu vou fazer se eu estou sem fé? Então, se você está sem fé ou está com a fé abalada por algum motivo, você peça fé a Deus. Peça fé a Deus, ao invés de ficar, né, ouvindo pessoas, conselhos, né, de homens. Busque a fé através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. De todo modo, você vai ter que buscar, né, o conhecimento da palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você está com fé ou está com pouca fé, ou se você está aí com ânimo dobre, né, como a palavra que diz, busque então, né, estar firme no Senhor. Mas como que você vai buscar? A partir do momento que você está lendo as Escrituras, meditando diariamente, pedindo, né, auxílio do nosso Espírito Santo, que quando nosso Senhor Jesus retornou para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo para nos auxiliar. Então peça ao Espírito Santo que te ajude. Diga, seja sincero: Senhor, eu estou com pouca fé, eu abalei minha fé. Muitas das vezes, né, os nãos que Deus te deu aí na sua vida, ou as esperas que Deus fez você esperar, abalou a sua fé. Você acha que Deus não é contigo, né? E isso abalou a sua fé. Mas você tem que entender, meu irmão, minha irmã, que muitas das vezes as circunstâncias a qual, né, se apresentam na nossa vida tem situações que nós não temos controle. E elas vão confrontar a nossa fé diante de Deus, vai confrontar o nosso caráter. Quem somos quando chega o não e a espera de Deus? Veja José. José estava em uma situação onde os próprios irmãos traíram ele. Foi uma situação que José não tinha como controlar, né? Quando nós somos traídos, principalmente por familiares, isso tem a força de abalar a fé, mas aquilo não abalou a fé de José. Depois José foi vendido como escravo, né? E depois ele foi preso. Passou muitos anos na cadeia, preso injustamente. Mas isso não abalou a fé de José. E Deus se agradou disso, porque Deus honrou José. E José recebeu uma grande bênção. Ele se tornou governador do Egito. Então, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes as situações, os não vão chegar. A espera vai chegar, mas isso não quer dizer que Deus não está com você, não. Isso vai moldar o seu caráter, né? Vai fazer com que você venha amadurecer na fé, firmar o seu relacionamento com Deus. A Bíblia também nos relata, né, que Abraão ficou ali um longo tempo esperando o filho que ele tanto queria com a esposa Sara. Mas aquela longa espera não abalou a fé de Abraão, pelo contrário.
Abraão tinha certeza que Deus ia, né, estar cumprindo a promessa que outrora tinha feito. Então, ao invés de você ficar sendo moldado pelas circunstâncias da vida, meu irmão, se permita ser moldado pelo Espírito Santo. Peça a Deus sabedoria. Peça e lhe será dada. Peça com fé. E pare de ouvir conselho de pessoas que muitas das vezes, né, só vai confrontar a sua fé. Muitas das vezes são pessoas que o próprio inimigo de nossas almas, né, que é Satanás, né, vai fazer com que essas pessoas abram a boca, né, e falem coisas que vai fazer você duvidar da fé. Veja Jó, a própria esposa de Jó falou: nossa, você já perdeu tudo, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó, mesmo assim, ele não amaldiçoou o nosso Deus. Ele ficou firme até o fim. A paciência de Jó fez com que ele, né, recebesse de Deus tudo em dobro do que ele tinha perdido. Então, meu irmão, peça sabedoria a Deus e entenda que muitas das vezes o não de Deus é um livramento. Muitas das vezes a espera é para moldar você para receber a bênção, ou para moldar alguém que vai compartilhar com você a bênção. Muitas das vezes Deus faz você esperar porque Ele está moldando a outra pessoa que vai compartilhar a bênção com você. Peça sabedoria a Deus, Ele será dada, peça com fé. Tem mais ou menos uns 10 meses, meu irmão, minha irmã, que eu estava passando por uma situação muito complicada. Eu tinha que resolver uma situação urgente. E aquela situação estava tirando a minha paz. Estava tirando a minha paz. E ali eu conversei com Deus. Falei: Deus, me dá uma solução, Pai. Me ajude a resolver esse problema. E eu me tranquei ali no meu quarto. Me ajoelhei e fui orar. Tinha horas que eu chorava, tinha horas que eu me deitava. Mas eu fiquei firme no Senhor. Eu falei: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me responder. O que é que eu tenho que fazer nessa situação? E quando foi mais ou menos por uma base de umas 3 para 4 da tarde, o Senhor me respondeu. E veio a imagem na minha mente, eu estava com olhos fechados, veio uma imagem na minha mente que eu creio que foi a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquela imagem apareceu e logo veio o discernimento na minha mente: faça o que Jesus faria. E aí eu fiquei pensando ali, o que é que eu vou fazer? O que é que Jesus faria na minha situação? E eu analisando toda a situação, eu fiz o que Jesus faria. E ali foi a solução, meu irmão. Louvado seja Deus, louvado, exaltado seja o nosso Deus. Porque eu pedi sabedoria e Deus me deu sabedoria. E eu fiz o que Jesus faria. Então, muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, quando você pedir sabedoria a Deus, você tem que compreender que muitas das vezes, né, a sabedoria vai vir como forma também de você confrontar quem é você diante de Deus quando chegar um não, quando chegar uma situação adversa. E muitas das vezes, a sabedoria que Deus vai te dar é você praticar aquilo que Jesus ensinou quando Ele esteve aqui. Quando Ele esteve aqui de carne e osso como eu e você. Porque assim como Deus foi comigo, né, e me abençoou, que eu resolvi aquela situação e eu fiz o que Jesus faria. E eu pensei: o que é que Jesus faria no meu lugar? Ele faria isso. Eu só não vou contar essa situação aqui porque envolve pessoas. Mas eu fiz o que Jesus faria. E deu certo, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então, quando você pedir, peça com fé. Peça com fé. Sem duvidar. Porque muitas das vezes é a dúvida. É a dúvida que faz você não receber aquilo que você tanto pediu a Deus. Como está escrito aqui, ó. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado e lançado de uma parte para outra. E não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A pessoa que duvida, ela não vai receber do Senhor alguma coisa. Peça com fé. Toma posse desta palavra, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém?